Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Possivelmente o versículo mais conhecido das Escrituras. João 3, 16. Leiamos em uma só voz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se os irmãos observaram, há uma promessa de Deus aqui, que seria a vida eterna. A vida eterna é uma promessa de Deus. Agora, ela é condicional. Ele não vai dar a todos, mas há alguns que, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma história entre os gregos do passado que a deusa, eles acreditavam em vários deuses, a deusa Aurora se apaixonou por um jovem mortal, Teotônio. E lá no ajuntamento dos deuses, Zeus, que é considerado o maior dos deuses, ofereceu a Aurora um presente, o que ela quisesse dar a seu namorado mortal. E ela então pediu para que ele não morresse. Só que ela esqueceu de pedir que ele permanecesse jovem eternamente. Então ele não morreu, mas foi envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Então ele nunca morria. E a vida então se tornou algo muito pesaroso. Então, quando se fala de vida eterna, na palavra de Deus, não é simplesmente uma existência sem fim. Porque se for uma questão de existência sem fim, até no inferno isso vai acontecer. A Bíblia não ensina aniquilamento, ensina o sofrimento eterno e ensina a vida eterna. A diferença, então, está na qualidade, vamos dizer, de vida. Enquanto no inferno é dor no joelho contínua, enquanto no inferno é dor na coluna contínua, enquanto no inferno é dor de dente contínuo, tudo que é de ruim lá é contínuo. Já no paraíso, ou a vida eterna, tudo que é lá acontecer é uma coisa boa, satisfatória, uma coisa alegre. Então, vejam, a vida eterna, então, é uma promessa condicional de Deus. Ele vai dar a algumas pessoas que preencherem as condições. Se a gente fizer uma pequena comparação entre essa vida que nós temos, que também é de Deus, a vida é um dom de Deus, essa chamada vida terrena, vida física, comparada com a vida eterna, nós vamos notar algumas diferenças. Ainda não são os pontos, mas eu estou dando uma ideia do que é vida eterna. A vida eterna é infinitamente superior à vida física. A vida física é temporária. Vocês sabiam que o IBGE, que é um órgão do Brasil, diz que o homem brasileiro, a vida média do homem brasileiro é de 76 anos? Cândido já passou disso. É por isso que o governo pede o quê? Prova de vida. Porque nos dados que ele tem, esse cara não devia estar mais recebendo pensão. Ele já devia ter partido, né? Então, tem que ter prova de vida. E as mulheres vão morrer com 3 anos depois, 79 anos. Então, é a idade média. A nossa vida física, ela é temporária. Inclusive, o Moisés chega a dizer o seguinte, o homem pode chegar a 70, ou então a 80. O que passa disso
canseira e enfado. Ah, mas a vida eterna não. A vida eterna é permanente. Ela não tem fim. Ninguém pode dominar o vento, diz Eclesiastes, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte física, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Vamos perdê-la, por mais que sejamos dedicados a ela. Mas Deus então veio oferecer uma vida eterna. A vida física, ela tem um corpo sujeito a decaimento. Repare como o nosso corpo decai, né? Jovem, criança, todo vigoroso, e depois que vai crescendo, vai caindo tudo. Cai tudo mesmo. Mas quem for agraciado com a vida eterna terá um corpo indestrutível. Que coisa gloriosa. Paulo chega a dizer: pois será assim quando os corpos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. A vida física é vivida num lugar amaldiçoado por causa do pecado. Esse mundo jaz no maligno, por isso que nós ficamos doentes e toda sorte de males podem nos alcançar. Mas aqueles que forem escolhidos por Deus para a vida eterna vão viver no paraíso, no condomínio de Deus. Então diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A vida física é cheia de conflitos. No mundo tereis aflições, mas os presenteados com a vida eterna serão isentos de qualquer tipo de aflição. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem luto, porque as primeiras coisas são passadas. A vida física e a vida eterna são obras de Deus. Deus fez uma e a outra. Mas nem todos que foram abençoados com a vida terrena serão abençoados com a vida eterna. Porque é preciso preencher a condição divina. Vejam, a maneira que nós estamos vivendo hoje, a vida física, determina se fomos contemplados com a vida eterna. Pelo fruto se conhece uma árvore. Não devemos ficar surpresos com os dramas que vivenciamos na vida presente, mas tenha esperança na promessa de Deus que um dia a sua sorte vai mudar. Essas coisas ruins vão desaparecer.